Então, houve o sumiço desse rapaz, né, chamado Bruno Borges, lá no Acre. O rapaz desapareceu, está alguns dias desaparecido, isso é um assunto recente. E o que intrigou é que durante a filmagem da polícia, né, quando foi chamada a polícia em função dele estar desaparecido há um tempo já, né, e foi feita uma filmagem, vazou para a internet e começou a gerar polêmica as imagens que são vistas no quarto do rapaz, né. Então, o rapaz, ele cobriu o quarto todo com escritas, né, papéis com escritas, onde ele foi colando símbolos, uma série de simbologias, uma estátua de Giordano Bruno, que o rapaz colocou no meio da história toda, tem uma estátua em tamanho real, humano, né, de Giordano Bruno, esse cientista, mago, ocultista, estudioso do Renascimento, né, ele é para 1548 a 1600 e pouco, que viveu Giordano Bruno. Ele era realmente um hermetista do Renascimento, que foi uma época fértil, né, onde para a alquimia, para o surgimento da ciência moderna, né, então filosofia também. E Giordano Bruno é essa figura de importância. O rapaz tinha uma admiração inacreditável por Giordano Bruno, comprou uma estátua de 20 mil reais com o dinheiro emprestado de um primo que resolveu investir, né? Esse rapaz chamado Bruno Borges, inclusive a semelhança dele com Giordano Bruno é impressionante. Temos aqui duas fotos, essa aqui vocês podem ver, essa aqui também, onde se nota muita semelhança dele com o Giordano Bruno, e pelo visto ele deveria até ter percebido isso, né? Tanto que era ídolo de Giordano Bruno. Bom, o quarto, existe uma série de simbologias que eu andei vendo alguns vídeos na internet sobre esse caso do Bruno Borges, e não vi ninguém fazer uma análise bem assim específica sobre a questão de que tipo de ocultismo que estamos lidando, né? É magia negra, é satanismo, o que ele está metido ali, né? O pessoal já sai no satanismo e tal. Não, é mais complexo do que isso, né? Estamos trabalhando com qual vertente de magia? Está claro que é magia, né? Não magia barata praticada em qualquer lugar, né? Não é magia, na verdade, no termo comum da coisa. O que está sendo feito ali é um projeto hermético. Acho que não há melhor palavra para descrever o projeto que está sendo feito. Aquilo ali é hermetismo. Ele lida com hermetismo, inclusive temos uma série neste canal chamada O Segredo dos Grandes Ocultistas Revelado. Uma série onde a gente trabalha toda a evolução histórica do hermetismo e essa questão, né? Então o rapaz ali ele tem um projeto hermético, basicamente. Ele não contou para a família. Hermético significa oculto, né? Hermético significa fechado, hermeticamente fechado, ou seja, realmente fechado. Ou seja, ele desenvolveu um projeto que ele não contou para as pessoas que investiram dinheiro, ele não contou para a família, para ninguém. E ele ainda criptografou, né, todas as paredes, que são todas recheadas de escritos, é tudo criptografado. Ele criou uma linguagem única para que, segundo o pai dele, que já colocou entrevistas na internet, quer dizer, entrevistas, que já colocou um vídeo na internet falando algumas coisas sobre o ocorrido, o pai dele diz que ele tinha medo que talvez aquilo fosse roubado. Na real, ele acha que o garoto pensava assim, né? Por que ele criptografou? Porque ele tinha medo de alguém patentear, de alguém roubar a ideia do projeto dele. Eu acho que isso não tem muito a ver. Se você tem você não precisa, né? Não é todo mundo que está por aí querendo roubar a patente de alguém, né? Não é tão simples assim. Você não tem tanta notoriedade assim ao ponto de alguém querer vir roubar a tua patente, patentear antes, né? É só se ele mantesse um pouquinho de segredo já era suficiente. Então não há necessidade de ter todo esse labor de criptografia com medo de ser patenteado. Aquilo ali é um projeto hermético mesmo, ou seja, nós temos uma série de símbolos. Existem símbolos do Reiki, que remetem à questão da energia cósmica universal, né? O Reiki trabalha com a ideia de que há uma energia que flui por todos os corpos existentes no universo. Esse fluido cósmico que Eliphas Levi fala, né? Que os grandes ocultistas trabalham com essa ideia de que há uma fonte universal, uma arqué. Os gregos trabalham com essa ideia, né? Os pré-socráticos principalmente, a ideia de que há uma arqué para o universo, de que há uma substância que originou a todas as coisas, onde todas as coisas vieram dela.
ou seja, ela paira, ela está por tudo o que há na existência. Então é o fluido cósmico universal, remete à questão do reiki. Nós temos símbolos de alquimia, ou seja, remetendo à questão do estudo da própria estrutura do universo. Então, recordando o que a gente viu na série dos grandes ocultistas, né? É isso que faziam os grandes ocultistas, os hermetistas. Satanismo, bebendo sangue de neném, magia negra, que trabalha com outras questões. Existem milhares de vertentes de magia, milhares. E nós estamos falando aqui de um quadro específico desse rapaz, que coincide com o que a gente já vem falando, que não tem ali rituais de sacrifícios, não tem oferendas para nenhum tipo de deus, não tem uma série de elementos que a gente vê nas vertentes do oculto que há, né? Ali o que a gente vê é realmente um estudo de hermetismo puro, ou seja, a gente vê, por exemplo, que foi o que eu notei de mais importante ali, a gente vê o Metatron Cubo, a chamada geometria sagrada, né? Que é o fundamento mor do hermetismo, né? Que desemboca depois na alquimia, né? Ou seja, o estudo da geometria sagrada, o estudo da própria constituição do universo. Por exemplo, está aqui o símbolo que vocês estão vendo que ele colocou na parede dele. Isso daí chama-se Metatron Cubo. Isso chama-se, segundo alguns termos que eu meio que criei para designar esse diagrama, eu chamo de matriz universal, ou matriz de luz. E tem até vídeos aqui no canal sobre a teoria da matriz de luz. Essa ideia já existe, eu só coletei os dados e juntei. Inclusive o vídeo da matriz de luz é antigo, e hoje em dia eu já tenho novas concepções sobre o assunto, mas se quiserem assistir, está no canal, chama-se A Matriz de Luz, onde eu falo sobre geometria sagrada e sobre a ideia de que há uma ordem universal, há realmente uma arqué, há realmente uma fórmula única para o universo que se manifesta em tudo, e essa fórmula única é o hexagrama, né, traduzido na materialidade, no mundo sensível, que Platão tanto nos fala, né, traduzido no mundo sensível, nós temos o padrão hexagonal. Você pode ver no cristal de gelo, por exemplo. O cristal de gelo ele exibe o que a gente chama de forma perfeita, a matriz universal. É o quê? O que é essa matriz universal? É a grade não física que dá condição para que o mundo físico seja impresso. Porque não há matéria sem forma. A gente vê isso na filosofia de cabo a rabo, né? A massa de átomos que compõe o universo, ela não é um grande bolo disforme. Toda a matéria ela é organizada em formatos, né? Observe aqui ao nosso redor. Então, o que dá forma às coisas é uma grade, vamos dizer assim, uma matriz não física, ela não é física, ela é, na verdade, a teia que há por detrás da fisicalidade. É isso que se estuda em geometria sagrada, na verdade, a gente vê na natureza, né, em todos os lugares na natureza, o formato hexagonal num favo de abelha, por exemplo. Na natureza, em vários lugares, o cristal de gelo é o exemplo mais interessante. Tem alguns vídeos sobre geometria sagrada aqui no canal. Então, você está diante do estudo da própria constituição do universo. O universo, ou seja, a criação, a coisa criada, que inclui o homem, o homem é o próximo elemento, né, que é o grande mistério, né, o homem, e Deus, o Criador. Esses três elementos é o que define basicamente tudo que a gente viu na nossa série sobre hermetismo, né? O estudo, a compreensão da estrutura do universo, de como ele foi criado pelo seu agente, porque há um agente, não há estudo de ocultismo sem a ideia de Deus, né? Não há, desde da escrita do Corpus Hermeticum até Eliphas Levi ou Helena Blavatsky, não há um ocultista sequer ateu, porque não há ateísmo, né? Se você, por exemplo, for ler o Corpus Hermeticum, que é a base primordial do hermetismo, a gente vê de cabo a rabo que Deus está presente ali. O grande mistério é Deus. O segundo mistério é a criação e o terceiro mistério é o homem, que foi dotado do intelecto e por isso tem todas aquelas questões de imagem e semelhança com Deus. O negócio é profundo, mas resumindo, eu não vou também aqui ficar falando muito sobre porque o que eu estou falando aqui para vocês é filosofia e ciência tudo misturado, que é o que era Giordano Bruno, basicamente. Eram pessoas que, se você for traçar uma história, a história da filosofia,
do ocultismo, não esse ocultismo barato de sacrifício de criança e tal, porque enquanto você, por exemplo, se fosse numa Grécia Antiga, no Egito, numa Babilônia, enquanto a Babilônia, por exemplo, se efervescia com vários tipos de cultos, de sacrifícios para diferentes deuses, toda aquela multiplicidade do politeísmo e de cultos pagãos, né? Há um grupo seleto ali de intelectuais que não está ligando para essas partes mais demoníacas da magia, né? Que lidam com daimons, com poderes, com você fazer rituais para poder matar uma pessoa, rituais para trazer casamento, ritual para... Né? Magia, onde você usa a força das entidades demoníacas, dos daimons, né? Como os próprios hermetistas afirmam, o perigo de trabalhar com demônios, né? Então, magia onde você, na verdade, quer dinheiro, poder, ou ir mais além até se tornar basicamente um daimon, né? Então, isso aí é magia para você adquirir e conseguir coisas e transmutar coisas. Agora, o hermetismo, na verdade, se resume a filosofia, ciência e o estudo fundamental do próprio intelecto, da própria coisa, né? Ou seja, estudar a realidade, o todo. Por que o universo existe? Por que estamos aqui? Da onde que isso tudo veio? Existe um Criador? Por que estamos aqui nos fazendo todas essas perguntas? Ou seja, estamos aqui conscientes, o mistério todo da própria realidade. É disso que se trata o hermetismo. Então, o hermetismo vai brotando cientistas. Os caras eles tinham uma curiosidade monstruosa pela própria realidade ao seu redor, e disso você tem Giordano Bruno, Cagliostro, Galileu, Copérnico, todos os cientistas que conseguiram realmente compreender a estrutura do universo ao ponto de fazer ciência, ao ponto de criar, por exemplo, engenhocas e responder questões realmente reais, porque aí também tem uma coisa, preste atenção, você tem você lembra o filme Uma Mente Brilhante, né? Que o cara, ele pira em que ele está descobrindo coisas, que ele está desenvolvendo teorias, e no final não sai nada dali, tá entendendo? De duas uma, ou realmente o cara é um gênio e um intelectual que vai realmente desenvolver coisas, ou seja, um cientista, um ocultista, um filósofo que realmente compreendeu o funcionamento de algum aspecto do mundo e consegue ali criar praxis, criar coisas práticas, coisas reais, tá entendendo? Transformar coisas, desenvolver uma teoria que realmente funcione, desenvolver um equipamento que realmente funcione, né? Então existe essa diferença. No filme do Mente Brilhante, no final das contas, o cara ele tinha resquícios de esquizofrenia, então eu conheci já uma pessoa assim na minha infância, a mãe de um colega, que ela escrevia livros e lia livros, e ela estava sempre estudando para um grande projeto que no final não existia o grande projeto, ela só pirava nas coisas. Então assim, esse rapaz aí, de duas uma, ou ele realmente compreendeu a essência do grande segredo hermético, que eu na minha série tentei só levantar questões, porque não há realmente como descobrir o grande mistério, e sei lá, existem pessoas que conseguem. Esse cara talvez fosse realmente um gênio, uma reencarnação de Giordano Bruno, ao ponto de conseguir desenvolver ali um projeto, uma teoria que funcionasse, vamos dizer assim, que fosse real, que gerasse alguma coisa realmente produtiva, que outras pessoas pudessem reproduzir aquele experimento e fazer coisas reais, tá entendendo? E outra é que o rapaz, ele começou a estudar muito essa questão de ocultismo. Eu vi ali vários símbolos de hermetismo, vários símbolos do reiki, de uma série de elementos. Inclusive, agora a gente entra naquele ponto também importante. O quadro onde ele está com ele, que é o próprio, é um desenho dele, com um alien apoiando a mão no ombro, né? Ele um alienígena. Então já entra nessa questão também mais moderna, contemporânea, né? Porque um Cagliostro da vida, sei lá, um Giordano Bruno, não sei se piravam muito dos alienígenas, mas hoje em dia isso aí está muito em pauta entre o pessoal que curte esoterismo, o pessoal New Age, mais da nova era, que acredita em todas essas coisas da nova era, está muito em voga essa questão dos aliens. Cientologia, por exemplo, é uma religião da nova era que acredita em aliens. Você tem a maioria das vertentes de neopaganismo atual, ou seja, de grupos esotéricos New Age, a maioria deles trabalha com a ideia dos alienígenas.
Ashtar-Shirhan, Confederação Intergaláctica da Luz, todo esse folclore neopagão contemporâneo que lida com a influência dos alienígenas sobre a vida das pessoas, que na verdade, na minha opinião, são os mesmos daimons que são citados no Corpus Hermético, né? Aquele grupo de entidades caídas que manipula sempre o inconsciente coletivo da humanidade, que manipula, cria religiões no qual o ser humano deixa de estudar o Logos em si, o Deus, o Criador, né, que a gente vê muito no Hermetismo. O Hermetismo não tem, no Corpus Hermético não tem alienígena, não tem fraternidade branca, Ashtar-Shirhan, não tem essa piração New Age. É um negócio que é pura filosofia, teologia, cosmologia, cosmogênese do universo. Existe um Deus, existe um universo, existe o homem para compreender isso tudo. Como compreender a estrutura e a criação do universo e o seu criador. Isso é o hermetismo. Se você for ler o Corpus Hermético, agora o pessoal pira em toda essa fantasia New Age que tem a sua importância, mas basicamente toda a minha fala aqui sobre ocultismo, eu não sou ocultista, não pratico ocultismo, eu não piro nessas histórias todas, eu já pirei, mas quando comecei a compreender as verdades latentes do cristianismo, quando comecei a compreender realmente a essência do cristianismo, na sua historicidade, na sua profundidade filosófica, a gente começa a ver que quando você entra muito nessa questão de estudar a estrutura do universo, sem o freio do cristianismo que vai... se você pira no oculto mesmo, se você entra nessa questão hermética, você tem que ter uma cabeça muito forte. Tem que ter uma cabeça muito forte, porque o pessoal que começa a estudar muito, o cara lê 10, lê 20, lê 30 livros e começa a ler livro de magia, esoterismo, ocultismo, hermetismo, sociedades secretas, livros de magia, prática de rituais, prática de encantamentos, ou começa a estudar muita geometria sagrada, muita estrutura do universo, começa a pirar nessa coisa aí, pode dar problema. Você pode entrar achar que está chegando a algum lugar e no final você está patinando em cima de um monte de vertentes do ocultismo. A gente viu muita coisa misturada no quarto do rapaz. Você vê símbolos da geometria sagrada, você vê símbolos do reiki, você vê símbolos do hermetismo e da alquimia, você vê símbolos da maçonaria. No quadro, tem um quadro com um mago segurando o símbolo da maçonaria, segurando uma cruz da vida dos egípcios, e também tem uma cruz na parede com uma rosa, que provavelmente referência à Ordem Rosa Cruz ou até o cristianismo. Então você vê muitos elementos, não de magia vagabunda como falei, todos os elementos fortíssimos do hermetismo sério mesmo. O rapaz precisa fazer um trabalho sério. Depois tem esses livros na mesa dele, são vários livros, e você vê que os números que faltam nos livros, você tem, por exemplo, o livro 1, depois não tem o livro 2, o livro 3 e o livro 4. Aí tem o livro 5, não tem o livro 6. E assim por diante. Tem o livro 11, mas não tem o livro 12. Só uma coisa que eu notei por cima, né? Que os livros que faltam, os números estão escritos na parede. Por exemplo, no livro 3, ele está na parede. Então, os que não estão nos livros, na real, ele arrancou as páginas desses livros. O livro 2, 3 e 4, acho que o livro 6, acho que o livro 11... Ele arrancou as páginas e colou nas paredes. E então você tem 15 ou 14 livros, sendo que alguns ele não arrancou, está ali em cima da mesa, e outros foram arrancados e colados pela parede. Não sei qual é a significância disso. Mas, bom, eu acho que eu trabalhei várias questões que estão por detrás de tudo aquilo ali. Poderia se falar muito mais ainda, poderia se falar. Nossa, o que dá de falar sobre geometria sagrada, sobre alquimia, sobre os grandes ocultistas, Giordano Bruno, dá de falar de filosofia, dá de falar sobre os pré-socráticos, dá de falar sobre, nossa, tanta coisa, mas 20 minutos é demais. Se alguém conseguiu segurar até aqui, ainda falei rápido, se alguém aguentou até aqui, meus parabéns, porque é bastante coisa, tá bom? Espero que o rapaz volte para casa, né? Eu acho que ele não está desaparecido, vamos dizer assim, não creio que nada de ruim tenha acontecido. Ele deve estar desaparecendo, dando um tempo, e provavelmente vai voltar para casa. E dou meus votos aos familiares que tudo vai dar certo. Esse caso vai ser resolvido rapidamente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.